que é esse daqui, mensuração, gestão e performance de risco, tá? Esse cai 12 questões, de 12, às vezes até mais, o pessoal fala aí mais, mas enfim, no edital tá 12. Então vamos trabalhar primeiro esse módulo para ficar legal, tranquilo, sem correr, e aí, dando tempo, a gente dá uma ripada ali no estatística, que é bem simples, vocês vão ver, e depois a gente vida que segue, né? Ver se a gente consegue se tudo certo aí na sexta-feira a gente tira dúvidas e tudo mais, né? Já estou renderizando essas aulas, demora um pouco para subir para o YouTube, mas estou subindo, vou mandar para vocês o e-mail. Hoje eu já separei os e-mails de vocês aqui bonitinho, vou mandar, tá? Tudo sobre controle. Bom, vamos ver, o próprio nome fala, né? Risco, mensuração e gestão de risco. Ela é simples, ela é um pouquinho, ela é bem, o bom dessa matéria é que ela é coisas que a maioria das coisas que a gente aborda no dia a dia, rating, né? Então vamos lá. Então, primeiro, tipos de risco. Alguns riscos nós já vimos em finanças, lembra? Crédito, mercado e liquidez. Tem os outros que a Ambima deixa para o CPA 20 para mensuração. Então, primeiro, essa questão do rating, né? O risco de crédito ocorre também quando as agências de rating utilizam a classificação e rebaixam as notas. Nós vimos isso em finanças. A Ambima pergunta para você o que é rating. E a gente já sabe disso, né? Uma opinião atualizada sobre a qualidade de crédito de um emissor. É isso daqui que a Ambima explora. E ela pergunta uma coisa que eu já falei para vocês lá em finanças, né? Se o rating do emissor rebaixar, o título dele perde valor no mercado? Perde, né? Antes era um título de um cara que tinha A. Agora é um rating de um cara que tem D. B, né? Então, aí falei aqui sobre a Standard Poor's, a Moody e a Fitch, que são empresas de rating. Quando a classificação dos devedores, dos emissores dos títulos é rebaixada pelas agências, causa redução no valor de mercado de seus papéis. Basicamente, quando eu vejo a Ambima me perguntar para vocês, que é uma coisa que eu já fechei lá atrás, é isso daqui, tá? O rating, né? Existe um outro risco, que é um risco de contraparte. Lembra que eu falei muitas vezes em derivativos do contraparte? Tem a ver com derivativos. E se a sua contraparte não honrar, né? É o risco de algum agente econômico com a qual se tenha feito alguma transação não honrar sua obrigação. Não é necessário haver um título envolvido, mas apenas um contrato que não esteja sendo honrado e provocará perdas. A Ambima explora muito isso em falhas de contratos de derivativos. Então é quando o cara não quer honrar, não é que ele não pode, que aí seria um crédito, né? O cara fugiu, o cara não quis honrar, né? Sempre quando cai risco de contraparte, sai assim, ó. Você fez um contrato de derivativos com uma pessoa, fez um contrato de derivativos e quando teve o exercício da opção, você não conseguiu exercer por um problema do contrato com a outra parte do contrato. Que risco é esse? Risco de contraparte, né? A Ambima ela deixa muito ela fecha muito isso no derivativo. Ela põe um derivativo que não conseguiu ser fechado, porque o lançador não exerceu. Põe assim, né? O lançador não quis ou não fez o que ele tinha que fazer, não, lançador de call, né? O cara não tem a obrigação de vender, de comprar, mas não quis comprar, não tem dinheiro. Claro que o cara vai ser processado, tal, mas tem, certo? Existe um outro que é risco de liquidação. Isso é quando acontece um problema na clearing, falhas de processamentos, tá? Ou liquidação. No Brasil é difícil, né, meu? A B3, a Selic são bem azeitadas. Mas já teve casos na Colômbia, na Bolívia, de travar isso daqui e sair do ar, não ter contrato de derivativo. Por que não está entrando dinheiro para mim? O SPB travou. Então, liquidação tem a ver com clearing. Tem a ver com o SPB, problema no sistema de pagamento brasileiro. Sabe, não estou conseguindo emitir TED nem DOC essa manhã. O Pix deu problema.
Mas não é o caso, estou dando exemplo do SPB. Mas no caso aqui é o caso da clearing lá, você fechou a operação, agora está na hora dela transferir para você. O que aconteceu, corretora? Faz 2 dias, não, um dia, 2 dias. Então a clearing mandou um aviso aqui que deu um problema no sistema. Sempre é um problema no sistema, né? Problema no sistema e tal. Então quando eu falar assim, erro na liquidação, a clearing, erro no sistema de pagamento brasileiro, é o risco de liquidação que pode ter. No Brasil, graças a Deus, tem sim, teve um caso, mas casos bem específicos. Agora tem país aí que volta e meia dá rolo. E, meu, dá rolo no sistema de pagamento, meu, é dose, né? Aí que os caras não investem mesmo, entendeu? Marcos, Oi? e quando acontece um dia de circuit breaker, seria também? Não, não, não. Aí é um contingenciamento, nem contingenciamento, né? É um caso extra e é exatamente onde que eles vão. Circuit breaker, pessoal que não É uma conhece, decisão, né? Não é uma falha. Mas você exatamente. fica É uma impedido decisão de que até vou operar, né? usar. É uma decisão da Bolsa de Valores, porque ela tem um valor e risco, um valor em risco que não pode cair mais que 10%. Uma ação, ou num dia cair mais que 10%, então ela fecha as operações por meia hora, né? Então esse é o circuit breaker. Então não houve uma falha, houve uma contenção, houve uma medida protetiva para que a ação não caia mais, entendeu? Então o risco é quando não tem esse circuit breaker. Aí tem um risco, entendeu? É um risco complicado. Isso daí nós vamos ver lá no CE. Aqui não explora, não explora. Que é o risco de operacionalização de margem, operacionalização de risco. Aqui a gente não fala sobre ele, não fala, né? Mas aí é assim, se cair 10% tem que dar o circuit breaker. Cai, ninguém faz. Aí dá rolo, entendeu? É um outro risco. Boa pergunta essa, mas é porque é intencional, né, o circuit breaker. Bom, nós temos o risco de imagem. A gente já está cansado de saber isso, né? Opinião pública. Gente, aqui tem que ter opinião pública, tá? Risco de imagem é quando a opinião pública é desfavorável à instituição. Em, em épocas de lacração e cancelamento, o risco de imagem é um risco que está pertinente aí, tem bastante, né? Então, risco de imagem, tá? Opinião pública, isso é fácil. Risco legal. Quando você. Isso daqui tá ligado muito a risco operacional. Sabe quando você não consegue processar o cara que te pegou o dinheiro emprestado? Porque o cara que assinou, isso é o risco primário, né? Você cair num risco desse é amadorismo, mas o cara que assinou o empréstimo para a empresa não era o que podia assinar pela empresa financeiramente. Então, isso daí é quando você tem perdas devido à impossibilidade de se executar os termos de um contrato. Documentação insuficiente, enfim, você não consegue processar o cara porque o contrato tem a ver com, por isso que chama risco legal, né? Tem a ver com contrato aqui, ó. Contrato de crédito, o contrato foi mal feito. Então o cara pegou uma brecha ali que você não consegue executar, cara. Entendeu? Então esse daqui risco legal tem a ver com o contrato, o risco de imagem tem a ver com opinião pública. A Bima coloca um caso para você, né? E aí esse caso? E o risco país ou de mercado externo? Isso é o seguinte, é quando você investe em um país e esse país dá problema. Nós vimos isso em finanças, né, esse risco. Você investiu lá na Síria, a Síria entrou em guerra, seu dinheiro ficou travado. Você investiu no Brasil e o Collor de Mello confiscou a poupança, travou tudo. Poupança e CDB. Ninguém tira. Risco. E você é da Argentina, investiu no Brasil. Entendeu? Mais um motivo para você não gostar da gente. Aí, se bem que o meu argentino, sei lá, eu já fui algumas vezes, fui 2 vezes para Buenos Aires, não vi muita animosidade, não. Pessoal tranquilão tal. Mas enfim. Acho que é só eles querem, né? Eles querem ser os europeus, né? São os europeus da América Latina tal. Então, risco ao investir em ativos de emissores de outros países, o investidor se expõe, além dos riscos normais de investimento, ao risco do país. Então, o próprio nome já fala, né? Mercado externo, risco do país onde se está investindo. Tá?
Então, quando o país, ninguém mais tira o dinheiro. A Bolívia fez isso, né? Não tira mais dinheiro daqui, não. Investiu, tem que deixar 3 anos. Investiu aqui no Brasil, na Bolívia, tem que deixar 3 anos. Então tá aí, ó. Agora nós temos um risco que cai bastante para vocês e que é um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim. Esse daqui a gente já pode ficar esperto. Esse risco país, risco Brasil, ENB Brasil. ENB quer dizer Índice de Papéis de Mercados Emergentes. Sabe quando você ouve assim? O risco Brasil está em 4%. A Anbima quer saber assim, o que quer dizer esses 4%? Então vamos lá. Duas coisas, né? Na verdade, que a Anbima pergunta bastante sobre isso. Isso daqui a Anbima pergunta bem. O que quer dizer esse 4%? Esse 4% quer dizer o seguinte, gente. Se o americano paga 8, vamos lá. Se o americano paga, vou falar dados reais aqui, o americano paga 3% em título americano, título público americano. E o título brasileiro paga 8, vou dar para ficar 4 aqui, tá? Paga 7. Se o título brasileiro paga 7, bom, se eu falasse para vocês assim, né, gente, tem um título americano e um brasileiro. Um paga 3 e outro paga 7% ao ano. Qual que é o americano? Vocês já iriam falar que é o de que paga menos rentabilidade, que paga menos porque ele é mais seguro, não é? Tá vendo que tem uma diferença de 3 para 7 aqui? Essa diferença é o risco Brasil. É o quanto que o país paga a mais para atrair investimentos para ele. A mais do que, Marcos? A mais em si em relação ao quê? É isso aí, vamos ver aqui, em relação ao título norte-americano. Então, olha aqui, ó. Índice que mede o risco de um país é calculado pela diferença entre a taxa de rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano. O título do Tesouro norte-americano é o benchmark livre de risco do mundo. E a taxa de rendimento proporcionado pelos títulos emitidos no exterior pelo Tesouro Nacional. Olha lá. É tudo para 5 anos, né? O S-Treasury do Treasury, né? Como se fala. A tradução não é Treasury, não, é Treasury. Então, a Treasury do americano vamos dizer que ali é 7,5, que nem eu dei o exemplo, né? Ó, a taxa de rendimento dos títulos americanos em 5 anos, 7,5. Claro que não é isso, é bem mais baixo, é 3. Mas eu pus no meu exemplo aqui 10, 3, 7,5. E o governo brasileiro? O governo brasileiro, quando emite título lá nos Estados Unidos, lá no exterior, chama Global 40, é a LTN nossa, só que lá fora tem outro nome, chama G40. Quando o governo brasileiro emite título lá, ele paga 10. Ele não vai pagar igual o americano, porque o cara vai olhar e vai falar assim, prefiro investir nos Estados Unidos, né, amigão? Mas, enfim, essa diferença, 10 menos 7,5, 2,5, é o risco Brasil. Só que não é falado, e aí que vem a segunda coisa, tá? A primeira é essa. É a diferença entre rendimento entre o título norte-americano e o título brasileiro. Ponto. Tem que ser o mesmo prazo, óbvio, né? Só que é o seguinte, esse M Brasil, ele não é assim, 2,5. Ou que nem aqui, 4. Ele é apresentado em cima de pontos. Tipo assim, 400 pontos. O EMB Brasil está 400 pontos. O EMB, aqui no meu exemplo aqui, né, ó, 2,5 virou 250 pontos. Essa é a segunda questão que pode cair para vocês. Olha lá, é divulgado sobre as formas de ponto baixo. Isso aqui caiu na minha questão. 2 vezes que eu fiz prova de CPA 20, uma para atualização e outra na oficial, caiu a mesma questão, cara. Mas não é que mais cai não, mas caiu a mesma. 1% equivale a quantos pontos base? A 100 pontos. Tá? Tava lá 100 pontos, 10 mil pontos, 1.000 pontos, né? Ou 1 ponto. 1% equivale a 1 ponto. Então, olha só, 186 de risco país equivale a 1,86 a mais de juros que estamos pagando para tornar nossos títulos mais atraentes. Uma questão, agora essa questão é que os alunos falam que cai. Até tá na... Fala assim, um país tem 500 pontos. Isso significa que... Aí tem várias alternativas.
significa que o título soberano, aí eu pus o brasileiro, né, puxar a sardinha para nós, o brasileiro, estão pagando 5% a mais do que o ST americano. Entendeu? Então isso que é o tal. O risco Brasil está em 300 pontos. Né? O risco Brasil, para vocês terem uma ideia, na época que o primeiro mandato do Lula, quando o Lula, um pouquinho antes dele ser eleito, estava em 2.500 pontos. A gente estava pagando 25% a mais. Depois foi caindo, caindo, caindo. Hoje deve estar em 300 pontos, uma coisa nesse sentido. Tá? Ok? Então esse daqui é o tal do ENB Brasil. Questão simples, só que a gente tem que saber, né? Se a gente sabe, ela fica simples. Né? Não é uma questão muito complicada, não. Outra coisa que eu quero falar com vocês, antes da gente parar um pouquinho, é essa história aqui, gente, de duration e beta. Tá? Essas duas medidas de sensibilidade são medidas de sensibilidade de títulos em relação ao mercado. Tipo assim, um título de renda fixa, ele tem um benchmark, né? O título de renda fixa tem a taxa Selic como benchmark. Quando a taxa Selic sobe, esse título... Lembra que eu falei que quando a taxa Selic sobe, título pré-fixado perde valor? Quando a taxa Selic cai, título pré-fixado ganha valor? Mas quanto que ganha, Marcos? Quanto por cento? Depende da duração do título, depende do... Lembra que quando eu fiz aquela marcação a mercado, uma das variáveis que eu usei era o 2N, 1N, que é o tempo? Essa medida de sensibilidade, de quanto que ele perde ou ganha, é chamado de duration. Certo? E o Ibovespa também. Tem formas que às vezes o Ibovespa sobe 10, tem ação que sobe 20. E tem ações que o Ibovespa sobe 10, tem ação que sobe só 5. É um retrospecto, é uma medida de sensibilidade, é histórico isso, entendeu? Pega a história do título e faz uma comparação com o índice para ver se eles têm correlação. Ó, toda vez que o Ibovespa sobe, essa ação sobe. Sobe quanto? Sobe o dobro. O Ibovespa sobe 10, ela sobe 20. O Ibovespa cai 10, ela cai 20. Então, existe uma medida de sensibilidade que é chamada de beta. Então, vamos ver primeiro a duration de renda fixa, e aí eu vou pontuar para vocês o que cai dela, tá? Antes de chegar na duration, quem criou a duration foi esse cara aqui, o Macaulay, Frederick Macaulay, tá? E muito raramente a Ambima pergunta assim: tá, esse Macaulay ele fez o seguinte, qual foi a ideia de gênio dele? Que é uma ideia que até a época não tinha. Ele falava o seguinte, gente, existe um fluxo de caixa que você investe hoje e pega só no final. Você investe 100 mil aqui, ó, e lá no final você pega 120 mil. Qual é a duração de vencimento? O título tem 2 anos. Qual é a duração desse título? Qual é o prazo? Qual é a duration dele? Qual é o prazo médio de recebimento? Pensa a duration como um prazo médio de recebimento. Aqui não tem prazo médio, é 2 anos, vai. Você investe 100 mil, pega daqui 2 anos, o prazo médio 2 anos. A duration de um título, olha aqui, a duration de um título 0 cupom é o mesmo prazo de vencimento. É o mesmo do prazo de vencimento. Se eu falar para você assim, ó, cara, eu vou me dá 100 mil agora que eu te devolvo daqui 2 anos, tá? Vou te pagar 10% ao ano. Morreu, cara. Qual é o prazo médio de vencimento? Duration do título? 2 anos. Eu não vou te pagar nada antecipado. Beleza. Isso, aí você fala, mas qual é a novidade? A novidade é que eles usavam essa mesma lógica para fazer títulos assim, ó, que tem pagamento semestral. Lembra do pagamento semestral? Vou dividir em 2 anos e tem pagamento semestral. E aqui tem o último pagamento. Pagamento semestral, eu já não adianto para você o cupom, já não adianto para você um pouquinho. Então, é errado eu falar que a duration de um título 0 cupom é a mesma de um outro que tenha cupom. Por quê? Aqui tem cupom, o cara já está recebendo um pouco a mais. Já está recebendo um pouquinho antes. Entendeu a jogada? Então, esse Macaulay aqui, a coisa que ele fez foi o seguinte, ó.
desenvolveu uma fórmula para calcular o prazo médio de recebimento do fluxo de caixa da rentabilidade de um investimento. Pois alguns ativos pagam fluxos intermediários, olha o cupom aí que eu estava explicando. E com isso o prazo médio de recebimento será menor. É isso que eu quero, esse slide é só para você entender isso, tá? Que se um título, ele paga fluxo intermediário, o prazo médio de recebimento é menor do que um outro que só vai te pagar lá no final. Isso parece ser óbvio, mas a Ambima vai perguntar, só que ela vai tirar prazo médio e vai chamar de duration. Duration pode ser definida como a média ponderada expressa em termos de tempo, no qual um determinado fluxo de caixa é recebido. O prazo de vencimento se eleva, a duration também cresce. Né? Se o prazo de vencimento aqui não é mais 2 anos, não, são 3. Quanto maior os pagamentos intermediários, menor a duration. Quanto mais eu vou te pagando aqui, mais o que é o prazo médio de recebimento? Qual foi o tempo que você demorou para receber o que você teve de investimento? Então, se eu te pago intermediário, e é isso que a Ambima vai perguntar, tá? Ela vai perguntar assim para você. Um título paga fluxo só no vencimento. O outro paga com cupons, juros semestrais. Sobre a duration, podemos falar que... Podemos falar que a duration do título que paga juros semestrais é menor do que a duration do título que paga juros paga os juros, mas o final só lá no final. Entendeu? Então, esse Macaulay aqui, ele fez esse cálculo. O mercado gostou disso, então tá aqui, ó. O resumo da ópera tá aqui embaixo, né? Ó. Quanto maior os pagamentos intermediários, pode trocar essa palavra pagamento intermediário por cupom. Entendeu? Prazo de vencimento por duration. Que aí fica mais fácil para você decorar isso daqui. Toda vez que o mercado olha a ideia e gosta e traz para o mercado financeiro essa ideia, eles chamam de modificada. Índice de Sharpe modificado, duration modificada. Então, o que o mercado fez? Ele pegou essa ideia e trouxe para a realidade de mercado. E aí ele fez uma conta do seguinte, ele fez assim, ó. O que é a duration modificada? Duration modificada é o seguinte, ela leva em conta o fluxo de pagamento intermediário, mas vamos dizer assim, você lembra que nós tínhamos um título que chamava NTN série F. O que é um NTN série F? É um título pré-fixado que paga cupom intermediário. A cada 6 meses ele te paga um juros intermediário. Beleza? E ele é pré-fixado. Aí lembra que nós vimos que título pré-fixado tem um problema. Se a taxa Selic sobe e como ele não sobe, ele perde valor, se você for vendê-lo no mercado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr a taxa Selic bonitinha aqui, tá indo. De repente, a taxa Selic subiu 1%. Aqui, ó, a taxa Selic subiu 1%. Tá? Olha que bonito, subiu 1%, ó. Bom, se a taxa Selic subiu 1%, nesse momento aqui, ó, esse título, que eu não vou falar o valor dele para não conflitar, pode ser qualquer valor, isso daí não importa para gente, ele perde valor. A questão que a Ambima quer saber é o seguinte, para cada 1% que a Selic sobe, quanto que esse título aqui perde de valor? Porque ele vai perder, porque ele é pré. Mas quanto que ele perde? Aí é um cálculo que a gente faz lá no CET, chama duration modificada. Certo? Você vai levar em conta o prazo de duração, o prazo de recebimento do título. O que a gente precisa saber aqui é que a Ambima vai colocar assim, ó. Isso quanto que ele perde é chamado de DM, duration modificada. E a Ambima vai fazer só uma coisa com você, ele vai falar assim, ó. A duration modificada de um título é de 5%. Aí ela pergunta, o que isso quer dizer? Se eu falar para vocês que a duration modificada do título é de 5%, quer dizer que para cada 1% que a taxa Selic subir, esse título perde quanto? 5%. É a sensibilidade do título, entendeu? Olha lá, ó. Seu significado é,
para cada 1% de alteração na a taxa de juros aqui é a taxa Selic, viu? Lembra que eu falei que eu uso nomes diferentes para as coisas, para vocês irem se adaptando? Para cada 1% de alteração na taxa Selic, o valor presente do título, quer dizer, o valor a mercado, posso até colocar melhor valor a mercado, mas seria o valor presente porque eu vou ter que usar o valor presente do título se alterará na razão desse índice. Qual é a razão? É a inversa. Se a taxa Selic sobe, o título perde valor. Olha lá, relação inversa. Então, qual que é a ideia aqui? A duration modificada de um ativo é de 5%. Eu estou falando 5 porque é a que cai na prova, tá? Pode ser que tenha mudado, é óbvio. Mas isso significa que para cada 1% de oscilação na taxa de juros, o preço desse ativo se altera em 5. Se a taxa de juros de mercado subir 1%, o preço do papel cai 5. Se os juros de mercado cair 1, o preço do papel sobe 5. Entendeu? Então, uma sensibilidade do ativo em relação à taxa Selic. Então, a duration modificada é isso. Tá? Beleza? Então, essa é a duration. Deixa eu ver como estamos de tempo. 2 minutinhos dá para explicar o beta. O beta é mais simples. Então, o que vocês têm que decorar, hein, galera? Qual é o objetivo da duration, assim? Para quê? Ué, quando o seu banco vai... Você não empresta dinheiro aí para o pessoal, quando você empresta para ele, vocês emprestam numa taxa pré ou pós-fixada? Pré. Tem os dois, mas a maioria é pré. Então, é pré. Então, é pré. Quando o seu banco vai vender esse empréstimo para alguém, a primeira coisa que o outro banco pergunta é a duration modificada da carteira. Fala assim, você emprestou para esse povo, né? Qual que foi o juros que você pôs aqui? Um juros. Qual é a duration modificada? Por quê? Porque isso é muito utilizado em venda de empréstimos. O banco, quando vai fazer recebível, quando vai descontar recebível, eu já vi a fórmula que o banco utiliza, ele usa a duration modificada. Porque se o banco cobra pouco juros do cliente, quando empresta, qualquer mudança na taxa Selic desfavorece o título, né? Porque imagina só, eu estou comprando um recebível da Caixa e o cara vai pagar lá, imagina imóvel. Por isso que imóvel é dose para duration modificada. O cara vai pagar durante 20 anos um empréstimo que foi pactuado com ele lá de, sei lá, 10% ao ano. Né? Pô, e se a taxa Selic subir para 15% ao ano, como que fica? Eu vou ficar com um título que me paga 10 para os próximos 20 anos, entendeu? É jogar onde que entra a duration. E esse cara vai me pagar mensalmente. Então, toda a venda de carteira de recebível entra a duration modificada no meio, para a gente saber qual é a sensibilidade, porque eu estou comprando um ativo que eu sei que é pré-fixado esse ativo, né? De empréstimo. Mas e aí, isso já sai, né? No sistema, quando a gente puxa, já tem lá DM. Às vezes você vê lá DM, é a sensibilidade. Se você meter muitos juros, quer ver um título que tem pouca duration? Cheque especial, rotativo do cartão de crédito. Os juros é 10% ao mês. Ô filho, a taxa Selic está quanto? 5? Se a taxa Selic triplicar, né, ainda não afeta essa carteira aqui me paga 400% ao ano. Entendeu? Então, essa sensibilidade, essa gordura. Então, todo empréstimo, toda venda de recebível é usada em cima da duration modificada. Tá? Em cima disso daí. Porque pode ver, empréstimo ele casa exatamente com isso daí. Tem um tempo, tem um prazo, tem recebimentos. Tá? Pessoal, vamos dar uma parada. A gente está falando mais em ativos, né? Investimentos. O que é um ativo, né? Ativo é um... Oi? Tá. É porque o crédito gera as letras para serem vendidas. Tá. Entendi. Eu peguei agora. Eu ia falar exatamente isso. O crédito, esses juros que são pagos, eles que são lastro para o seu LCI. O seu CCI, o seu CPR, o CDB não, né? Que não é um empréstimo direto. Um CCI é todo calculado em cima de duration modificada. Que a gente tem que saber se nós estamos muito suscetíveis ao aumento da taxa Selic. Pode ver que quando a taxa Selic começa a disparar, o banco fala, não empresta acima de 36 meses não, tá? Segura a onda aí, ó. Empréstimo, alocação defensiva, justamente para baixar a duration modificada. Entendeu? Porque tudo
todos esses juros aí vão para o investidor, vamos dizer assim, né? Em alguns casos, a maioria dos casos. Serve de rentabilidade para CDB, LCI, LCA. É daqui que nasce a rentabilidade desses empréstimos. Ok? Bom, gente, vamos parar um pouquinho então? Ó, aí eu explico para vocês o beta. A gente volta aqui 8 horas, não, 9 horas, né? A gente volta e já fala do beta, né? E depois mais algumas medidas aqui de sensibilidade, tranquilo? Então vamos parar um pouquinho aqui, 10 minutinhos, 15 minutinhos, ó, 9 horas a gente volta, tá? Bom, continuando a nossa história aqui, vou falar agora do beta, certo? O beta também é bem fácil, né, quando cai, mas a gente tem que saber do que ele é, né? Ele é para, ó, mesma coisa, média sensibilidade. Como no Brasil o índice mais conhecido é o Ibovespa, é em cima do Ibovespa que ele mede. Reflete o comportamento de um ativo em relação a esse benchmark. A ideia do beta é a seguinte, gente. Se um beta é igual a 1, tipo assim, eu pego uma ação e falo assim, olha, a ação A tem um beta igual a 1. Quer dizer que ela anda exatamente como o Ibovespa. Esse 1 aqui, ó, se o Ibovespa sobe, se o Ibovespa sobe 10, a ação tem um comportamento dos últimos 5 anos, perto do 1, né? Pega os últimos 5 anos da ação, os últimos 5 anos do Ibovespa. Aí faz aqueles gráficos, né? Ó, o Ibovespa tá fazendo isso daqui, né? Fez isso, tal, papapá. Aí a gente vê que tem ações que andam igualzinho o Ibovespa. Tipo Vale, Petrobras. Ela anda assim, ó, também. Anda bem pertinho, sai um pouquinho, mas um seria perfeito, né? Seria andar. Quando fala que o beta de uma ação é 1, é que ela anda exatamente como o Ibovespa. Então, se você acha que o Ibovespa vai subir, esse tipo de ação que tem esse beta aí, né? Esse é igual. Se a ação, se for um beta menor que 1, tipo assim, ação B tem. Aliás, tem um exemplo aqui, ó. Ó, um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é bacana. Nós temos o que vai perguntar para vocês, tá? Duas coisas. Vai perguntar o que é o beta? É uma medida de sensibilidade de um ativo em relação ao benchmark de renda variável, né? Primeira coisa, ó, mede a sensibilidade de um ativo. E aqui, em relação ao índice de mercado, o benchmark. E a segunda é você interpretar o beta. Então, o que eu falei, né? Beta neutro igual o Ibovespa. Então, aqui, ó, se a gente for ver esse gráfico aqui, nós temos essa linha amarela aqui, que é o Ibovespa. Essa ação A, pode ver que ela rende igualzinho o Ibovespa, ó. 2013, 2014, 2015, 2016. Então, a gente fala que ele tem um beta de 1. E se a ação, na mesma época, você viu que tem uma ação branca aqui, ó, que o Ibovespa rende 10, ela rende 20, ó, ela rende mais. E quando o Ibovespa cai, ela cai também mais, ó. Ela é agressiva, a gente chama de beta acima de 1. Quando o beta estiver nessa situação aqui, ó, acima de 1, a Ambima sempre explora o máximo, né, o beta 2 aqui. O que é um beta de 2? É mais sensível que as variáveis de mercado, respondendo de forma mais aguda aos acontecimentos. Então, se o beta acima de 1, se for 1.2, é que se o Ibovespa subir 10, ela sobe 12. 1.5 é que se o Ibovespa subir 10, ela sobe 15. 2.0, se o Ibovespa sobe 10, ela sobe 12. Mas também, se o Ibovespa cai, ela também cai. A Ambima foca muito esse o dobro aqui, tá? Então ela fala assim: podemos falar que uma ação que tem um beta de 2 significa que ela é mais sensível, ela é mais
nervosa, ela tem um beta mais agressivo, ó, que o Ibovespa. E o defensivo? O defensivo é aquela ação, tipo H-Partidine, Localiza, ações que são mais... Se o Ibovespa sobe 10, ela não sobe 10, ela sobe 5, ela sobe menos. Porém, se o Ibovespa cai 10, ela também não cai 10, ela cai 5. Ela é mais tranquila. Pode ver esse preto aqui, ó, essa linha preta? Pode ver que o Ibovespa subiu, ela não subiu tanto que nessa branca, ó, não subiu tanto, mas subiu. Porém, quando o Ibovespa caiu em 2015, né, de 2014 para 2015 ele caiu com força, a branca caiu mais, ó. E a preta não caiu tanto, tá vendo? Ela é mais defensiva. E quando o Ibovespa subiu de novo em 2016, ela também não subiu tanto. Entendeu? Então, qual que é a ideia? Se uma ação... E o beta é 0,1, 0,2, 0,5, 1,4, 1,5. Então, se o essa tabelinha aqui é bacana, ó. Se tiver abaixo de 0, abaixo de 1, desculpa, abaixo de 1, é porque o Ibovespa subiu um valor e a ação subiu menos, tá? Por aqui. Qual que é? Ah, dá para interpretar certinho? Não, né? Aí teria que saber fazer o cálculo. Mas, se falar menos que 1, vamos dizer que o Ibovespa em um ano subiu 10%. Todas essas ações menor que 1 aqui, quer dizer que elas renderam igual o Ibovespa, subiram, mas não chegaram nos 10. Aí o 1 chega no 10. E quando for acima do 1, acima de 1, vou colocar uma outra linha aqui, vermelha. As ações que renderam mais que 10% são as ações que têm o beta acima de 1, né? Tipo beta. Então, se você chegar e falar assim, olha, essa ação tem um beta de 2, quer dizer o seguinte, que se o que o Ibovespa der, essa ação vai dar o dobro. Entendeu a jogada? Então, olha só, a Ambima sempre trabalha nesses 3 números, tá? 0, 5, 1 e 2. Ok? Então, é bem esse quadro aqui que eu falei para vocês, ó. A ação, para vocês terem uma ideia, a ação da Vale, ela é um beta de 0,9. 0. Então, ela é bem pertinho do 1, tá vendo, ó? A ação da Vale, se você for pegar lá numa corretora e for lá, beta da Vale, em relação ao Ibovespa, dá pertinho do 1. Quer dizer, o Ibovespa sobe, ela sobe. O Ibovespa cai, ela cai. Ok? Então, isso que é a medida de sensibilidade chamada de beta. Tá? Outra coisa que nós vamos ver é medida de... Essa é o que mais cai daqui, chama índice de Sharpe. Certo? E essa é fácil para vocês, né? Essa daqui é tranquila. É a que mais cai de tudo isso daqui. O índice de Sharpe, ele mede uma relação risco-retorno. Tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, quanto maior, porque a Ambima vai falar assim para você, ó, tem um fundo que tem um Sharpe de 4, um de 3, um de 2, um de 8 e um de 10. Qual que é o melhor? Quanto maior, melhor, porque ele mede uma relação risco-retorno, tá? Ó, quanto maior o índice de Sharpe, é uma outra coisa interpretativa que a Ambima vai pedir, quanto maior o IS de um fundo, melhor a sua relação risco-retorno. Esse é o principal. Ele mede quanto de prêmio é recebido por risco. Então, até coloquei a fórmula aqui, ó, do índice de Sharpe. Você pega o retorno do investimento menos o DI e pela volatilidade do ativo. Então, olha só, dei um exemplo aqui para vocês. Né? Um investidor aplicou num fundo de renda fixa cujo retorno foi de 12%. Aqui, 12%, ativo rendeu 12%. A volatilidade do fundo, quer dizer, o risco, né, do fundo, quanto que ele oscilou de renda, foi 4%. Esse é o risco dele, né? 4. E aqui o DI foi 10. Quando a gente faz esse cálculo, 12 de 10 dá 2, dividido por 4 dá 0,5. O que quer dizer esse 0,5? Para cada 1% de risco que o fundo correu, ele deu de prêmio 0,5.
Quer dizer, se você pega um fundo, que nem esse fundo aqui nós vimos, ele foi o seguinte, né? 2 dividido por 4, que deu 0,5. E se fosse um fundo que ao invés de render 12, rendesse 14? 14 aqui, ó. O DI não muda, o DI foi 10. 14 menos 10 dá 4. 4 dividido por 4. Você já viu que já deu o índice de Sharpe de 1? Para cada 1% de risco que eu corri, eu ganhei 4% de prêmio. Aí, ó, 1. Então, esse fundo aqui é melhor. Por quê? A gente vê que ele rendeu mais, mas não é só que ele rendeu mais. Ele teve uma volatilidade, em cima do risco, que é o divisor, ele teve uma rentabilidade melhor. Então, 2 fundos que tiveram o mesmo risco, que foi 4, o fundo B foi melhor. Entendeu? Então, ele mede essa relação risco-retorno. Então, o índice de Sharpe, o que você deve saber? Quanto maior, melhor. Tá? Às vezes, a Ambima pergunta o seguinte: ah, Marcos, mas e se esse ativo aqui for ações? Eu tenho que usar o DI? Existe um índice de Sharpe modificado. O que ele fez? Se você usar ações, você tem que usar o Ibovespa. Se você usar o dólar, você tem que usar como taxa aqui o Petax. Então, ó, no índice de Sharpe original, que foi isso que eu acabei de explicar, é utilizado a taxa livre de risco, tá? DI ou Selic, para encontrar o excesso de rentabilidade que o fundo conseguiu acima de uma taxa sem risco. No IS modificado, o fundo é comparado com o seu benchmark, quer dizer, fundo de ações não pode usar o IDI, tem que usar o Ibovespa. Fundo cambial tem que usar o dólar comercial. Então, se você for sorteado, pode cair a diferença do índice de Sharpe normal para o modificado. A diferença é na taxa livre de risco aqui, né? Ó. Mas se não cair isso, 90% do que cai, para não falar 99,9%, é você saber interpretar. Tudo aqui é saber interpretar, tá? Mensuração e gestão. Então, ela vai perguntar, um duration de 5 quer dizer o quê? Um beta de 2 quer dizer o quê? Um índice de Sharpe, qual que é o melhor? Um índice de Sharpe de 3 quer dizer o quê? Então, em gestão, performance de risco, a gente entende bem assim, como interpretar. Eu até estou pondo os cálculos, né, para a gente não ficar no ar, não ficar só na decoreba. Mas no Cevo a gente já vai aprender a calcule o índice de Sharpe dos 3 fundos aí. O índice de Sharpe normal e modificado. Aí já é cálculo. Aqui não, aqui é interpretativo, tá? Não precisa levar cálculo, não. Vocês perceberam que aqui é a volatilidade? Volatilidade, nós vamos ver em outras questões, é o risco do fundo, é o quanto que o fundo volatiza em cima dele mesmo. Por exemplo, um fundo que deu uma rentabilidade de 2, depois foi para 5, depois caiu para tá, a volatilidade dele em relação a ele mesmo, quanto que ele volatiza. Certo? O índice de Sharpe calcula isso, a volatilidade do fundo. Teve um cara, que era o Traynor, William Traynor, que ele fez a mesma cálculo do Sharpe. A ideia é a mesma, entendeu? Quanto maior, melhor. A ideia é a mesma, que é o principal. Só que o Traynor, ele fez o seguinte, ele tirou a volatilidade e colocou o beta do fundo. O que é o beta do fundo? O beta é aquele negócio, se o beta, olha só aqui, ó, todos os fundos renderam 10, né? 10, 10 e 10. Se o fundo tem um beta de 0,5, nós vimos que esse beta é um beta defensivo, né? O Ibovespa sobe 10, o fundo sobe menos, ou o DI, né? Aqui no caso, o DI sobe. Aqui, ó, teve um outro fundo que foi um beta mais que cola no Ibovespa. No DI, desculpa. E teve um outro fundo que é um fundo bem agressivo, né? Ó, beta de 2. Se o DI dá 8, ele dá 16. Então é de se esperar que esse fundo que tem um beta mais agressivo, ele entregue mais rentabilidade,
né? Porque ele é mais agressivo e tal. Ele é mais volátil, né? Mas só que é o seguinte, em relação ao DI. Só que é o seguinte, os três entregaram a mesma rentabilidade, ó. Então, se a gente for ver, o melhor fundo aqui foi esse primeiro. Por quê? Porque ele entregou uma rentabilidade, ele teve um risco muito pequeno, porque o beta dele é 0,5, e entregou uma rentabilidade igual aos outros, ó. Pode ver que o pior fundo aqui foi esse 2. Por que esse 2 foi ruim? Porque ele é muito arriscado, né? Nas análises anteriores dele, ele é muito arriscado, só que rendeu a mesma coisa. Então, a diferença do Traynor pro Sharpe, o que muda é o divisor. Mas a ideia é a mesma. É que aqui ele colocou o beta do fundo. O que é o beta? Nós vimos aqui, né? Ó, o beta. Tem um beta neutro, que é um ativo ou um fundo render a mesma coisa que o benchmark. Tem um beta agressivo e tem um beta defensivo. Tem um agressivo, sabe aquele funcionário que você fala ele já está lá na porta? É um beta agressivo. E tem aquele que você fala o cara ainda está na cadeira lá dormindo. Você, entendeu? É por aí. Ações também funcionam. Você vê ações que, ou fundos, tem fundos, é só você analisar os fundos de investimentos de vocês. Tem fundos aí de vocês que a ação cai, o fundo cai com força. E tem fundos que a ação, que o Ibovespa cai pouco. É o beta. Entendeu? Então, o Sharp tá aí, os dois, tá? Quanto maior, melhor. Esse é o principal. Trainer raríssimo cair, mas tá aí. E agora eu vou falar o seguinte para vocês. Eu vou falar 4 palavras em inglês aqui, 4 termos em inglês, que cai demais, tá, gente? Cai muito. Esses daqui pode colocar um asterisco em todos eles. Que é gestão de risco e carteira. O primeiro é o VAR, valor em risco. VAR. O VAR é o seguinte, pode colocar limite de perda. Coloca aí, não está escrito aqui. O VAR é uma carteira, é uma medida de quanto essa carteira poderá perder. É um limite de perda. É uma estimativa de perda potencial, ó, que a carteira poderá sofrer devido à sua estratégia de investimento. Tem umas palavras-chave aqui para VAR, tá? Marca texto aqui, ó. O VAR de uma carteira é uma estimativa de perda, não é a perda máxima, é uma perda estimada, sob condições e grau de confiança considerados adequados. O que é isso? O fundo, quando ele nasce, né, quando ele é projetado pelo administrador, o administrador já fala assim, olha, o máximo que nós podemos perder pela nossa estratégia de investimento é 4% por mês, tá? Esse é o VAR, é o limite de perda. É claro que ele pode perder mais que isso. Isso é uma estimativa de perda, tá? Então, e a Ambima pede para você interpretar essa frase aqui, ó. VAR de 4% para 30 dias com 95 de confiança. Sempre cai essa frase da mesma forma, só muda os números, tá? Então, o que quer dizer essa frase? Quer dizer o seguinte, para cada 30 dias, o máximo que essa carteira poderá perder é 4%. Marcos, qual é o limite, qual é a confiança que você coloca dentro dessa sua estimativa? Ah, eu coloco 95%. Nunca ninguém vai colocar 100%, né? Coloco 95%. Então, olha só, tem várias formas de você ler isso, né? Para o mês, há 95% de chances do valor da perda da carteira não ser maior que 4% do patrimônio líquido. Estar dentro do VAR é apresentar perdas de até 4%. Então, o VAR é um limite, é o tipo uma... Por que aparece esse limite aqui? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? O VAR é o limite. Quer ver um outro VAR que tem em crédito? Olha, se a inadimplência passar de 3%, a inadimplência média nossa para os próximos 3 meses vai ser de 3%, tá? Esse é um limite, é um VAR, um valor em risco, tá? É uma estimativa. Marcos, e se esse VAR for rompido? Chegou antes de completar 30 dias, cair?
É aí que entra o stop loss. O stop loss, a parada de perda, é que se o VAR for romper, o que nós vamos fazer? Qual é o plano de contingência? O stop loss é isso. É o plano, é o trigger, é a reversão de perda. O que nós vamos fazer? Parar de emprestar? Vender as ações com beta agressivo? O que nós vamos fazer? Então, ó, o stop loss é a ferramenta utilizada quando os limites de VAR são ultrapassados. Certo? É um movimento de reversão de posições para diminuir risco. Porque sabe qual é o problema? Quer ver o exemplo mais claro que eu vou dar para vocês de VAR e stop loss? O VAR é aquele que o colega disse aí, o circuit breaker. O VAR da Bolsa de Valores é 10%. Esse é o VAR da Bolsa por dia. A Bolsa não pode perder mais que 10%. Ah, mas ela já perdeu 15%. O que aconteceu? Tava lá. Pá! Estourou. O que ela tem que fazer quando estoura o VAR? Acionar o stop loss. Qual que é o stop loss da Bolsa? O stop loss da Bolsa chama circuit breaker. Ela fecha a operação por 30 minutos. Esse é o primeiro stop loss dela. Para dar uma parada nessa sangria aí. Certo? E se ela não fizer isso, aí a CVM entra com os dois pés no peito dela. A CVM já entra pesada. Entendeu a jogada? Então, o stop loss, não confundam, gente. O VAR é o limite. É os 10% da bolsa. Não pode perder mais que 10% disso. O stop loss é o que ela vai fazer caso aconteça isso. É que nem o fundo seguridade lá, fundo de ações de vocês. Aí eu coloquei como VAR que eu não vou perder mais que 2% no mês, tá? Aí perdeu, deu 2,10 aí. Estourou 2. Aí eu não fiz nada. Qual que era o stop loss meu? Vender as ações com beta agressivo. Não fiz nada. Ah, vai voltar. Aí não voltou. Vem a Caixa, a Viter, para mim e fala, Marcos, a Caixa, na verdade, né? Vai chegar na Viter e vai falar, por que quando estourou lá, por que o VAR, quando deu o VAR de 10%, você não fez o stop loss? Aí eu vou ter que provar que eu fiz, ou que eu não fiz, né? Vamos dizer que eu tenha feito. Eu falo, fiz sim, olha aqui, ó. Que hora que estourou? Não foi meio-dia? Olha aqui, 12:01. Vendemos todas as ações com beta agressivo, ó. Vendemos todas as ações. Demorou 15 minutos para vender todas as ações, mas vendemos. Ah, e não reverteu? Reverteu um pouquinho aqui, mas continuou em terreno negativo. Mas ele fez. A ideia é ele fazer. Entendeu a jogada do VAR e do stop loss? Então, o stop loss é isso, tá? É o movimento de reversão. E a Bolsa, o que a Bolsa teve? Tem esse VAR de 10%? E se for um negócio no mercado que arrebenta, que estoura esses 10, faz o VAR, o stop loss, e o negócio continua caindo? Esse segundo VAR aqui, ó, é chamado no mercado de stress test. Entendeu? A bolsa tem um VAR e stress test. Qual que é o VAR da bolsa? Perder 10% em um dia. Qual que é o stress test? Perder 20%. Marcos, mas como que ela pode chegar no 20 se ela tem uma contenção aqui que é o 10? O VAR é o seguinte, ó, na bolsa, por exemplo, quando teve esse circuit breaker, a bolsa, quando teve o negócio da Petrobras, né, que acharam 5 bilhões que perderam lá, estourou 10. O que a bolsa fez? Aí é que estourou o primeiro VAR. A bolsa fechou a operação por meia hora. Na hora que abriu, aí fechou por meia hora aqui. Na hora que abriu, fez isso de novo. Aí fechou por um dia. O stress test tinha um stop loss lá que era fechar por um dia. Podia fechar até 3 dias a bolsa. O stress test dela. Entendeu? Então, o stress test é um VAR, só que numa situação anormal de mercado. É uma estimativa. Quando faz um fundo de investimento, você fala assim, olha, meu VAR é de 10% no mês. E se acontecer um negócio muito, e o meu stress test vai ser de 20%. Aí a segunda pergunta, o que você vai fazer? Qual é o stop loss quando estourar o primeiro VAR? Ah, eu vou vender todos os betas agressivos.
E quando for o stress test, eu vou vender todas as ações da ação do fundo para ir até 67% em ações, que é o mínimo, e vou ficar só no beta defensivo, beta abaixo de 0,5. Isso é previamente definido? Todo esse plano tem que ser previamente. Por quê? Depois que aí a Caixa, eu estou falando com a Caixa, né? Aí a Caixa vai falar assim: então tá, é um beta legal, né? Se cair 10% no mês, você vende todos os betas agressivos. Se cair 20%, se estourar esses 10% e continuar caindo, você vende as ações. Tá, beleza. Então tá combinado assim. Beleza? Morreu. Quando acontecer isso, eu não tenho que ficar pensando o que eu vou fazer, eu tenho que seguir o que eu escrevi. O segredo de risco é isso, é você na hora que tá aqui no frio, tranquilo, no frio literalmente, né? Mas vamos dizer assim, no frio da situação, você pensar estrategicamente o que vai fazer. Porque na hora que a porrada tá comendo, como diz em São Paulo, né? Na hora que o pau tá quebrando, na hora que a porca tá torcendo o rabo, não adianta você ficar pensando, e agora, o que eu vou fazer? Não, é para contenção. O que o manual fala? O que o VAR está falando? Porque se eu não fizer isso, aí a Caixa vem em cima de mim, e aí eu me ferro. Aí a CVM vem em cima de mim. Marcos, qual que era o seu stress test? Era fazer isso, isso e isso. Você não fez. É aí que o gestor responde. Se o gestor fez e mesmo assim continuou, ele fez o que tinha que fazer, uai. Entendeu? Então isso é tudo previamente. Oi? Aqui está, nessa ferramenta aí está embutido o pior cenário? O pior cenário é o stress test. Cenário normal é o VAR. O stress test é um VAR para piores cenários. Tá vendo aqui, ó? Já está embutido, é sobre a normalidade. Então, se a gente fosse falar em termos financeiros, você ia me perguntar assim: tá bom, Marcos, o seu stress test, você pode fazer isso na sua agência para VAR e stress test. VAR é a inadimplência, ou se não, é inadimplência, vai. Qual que é o VAR da inadimplência aqui? É 5%. Tá, mas e se acontecer uma normalidade de mercado, um Covid aí e tal? Aí é o stress test, né? Aí pode ir para, sei lá, 10% de inadimplência. Beleza. E o importante não é você falar os limites, mas sim o que você vai fazer quando o limite é estourado. Isso que é aí que está o porém. O limite é simplesmente para você. O limite é 10% de INAD. E aí, o que você fez? Quando deu 20%, eu parei de emprestar acima de um ano, só para rating A, e renegociação das dívidas imediatas para o pessoal de rating B para baixo que está inadimplente. A gente já vai para cima deles e já foi isso que nós fizemos. Aí você tem que provar para a diretoria que você fez isso, né? Porque foi isso que você escreveu antes. Se eu fosse diretor, eu falava isso. Vamos fazer VAR aí, stress test para tudo. Porque a gente não pode, o negócio tá caindo e a gente ficar assim, ó. Tá caindo. Marcos, mas a ação é o stop Stop loss, loss, né? Stop loss, exatamente. A ação é o stop loss, para os dois. Exatamente. Tem o stop loss para stress test. É que a Ambima não pergunta só do stop loss, mas tem o stop loss para o stress test também. O VAR e o stress test são os limites, entendeu? E a ação está no outro, ok. Exatamente. Então, o stop loss, né? A parada de perda. O que você fez, amigão? Will, a água chegou aqui, ó, em você. E aí? O que você fez? Fiquei quieto. Não, mas não era isso. O que você tinha escrito fazer? Saí nadando. Você não saiu nadando. Entendeu? Então, se você souber isso, é ótimo. O pessoal confunde muito, sabe? Acha que o stop loss que é o limite e que o VAR é o... Não, o VAR e o stress test são limites. Um para situação de normalidade e uma de anormalidade. E são pré-definidos. Isso tem que ser feito antes. Não é na hora. Se cair 10%, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas se cair 20%, eu vou fazer isso, isso e isso. E deixa lá. E a CVM quer isso. A CVM manda. Tá aqui. Na hora que o pau quebrar, vamos ver se o cara segue o roteiro, né? Ok? Então isso é gestão de risco.
E para finalizar, a grande questão é, será que ele seguiu o roteiro? Ele tem seguido o roteiro quando estoura? E aí existe o backtesting. O próprio nome já fala, né? É aqui que a CVM vai ver se toda vez que estourou o VAR, você fez o que você falou. A CVM que vê isso daqui, ela vê lá. Ele falou que toda vez que estoura o VAR, ele vende as ações, né? Com beta agressivo. Vamos lá na contabilidade dele, vamos ver se está acontecendo isso. Estourou o VAR dia 10. Estourou, ele vendeu? Não. Estourou de novo dia 15. E aí, ele vendeu? Ele vendeu. Então ele só estourou uma vez. Então o backtesting, tanto do ponto de vista preventivo como também regulatório, a CVM aqui, os modelos devem ser validados. O backtesting é a ferramenta, vou até riscar isso, o backtesting é a ferramenta para validar o resultado previsto. Ele não pergunta, mas é a CVM e o administrador que faz isso, porque isso é direto na gestão, é para ver se o gestor está seguindo o quê? Porque senão o gestor fica só mandando, né? E aí cai lá o negócio, ele fala, daqui a pouco sobe. Daqui a pouco sobe esse trem. E não sobe. Pô, cara, tá caindo, caiu 30%, aí você não fez nada. Entendeu? Então, a ferramenta é alimentada com dados históricos e o número de violações, né, do VAR, de modo a verificar se as projeções estão dentro de um nível de confiança estabelecido, né? Então, se o cara fez lá isso aqui eu dei um exemplo, né? O VAR diário de uma determinada carteira nos últimos 30 dias foi de 5. O backtesting refletirá se a VAR está em aderência com a realidade, se não está estourando toda hora isso. Não adianta, né? Porque o cara quer colocar um VAR baixinho, né? Fica tranquilo, não vai perder mais que 0,5 no mês. Aí investe só em ação pedreira. Poxa, não pode, né? Tem que ter uma... Ok? Então o próprio nome já mata, né? Backtesting. Né? Testando o passado aí. E para finalizar esses nomes esquisitos, nós temos um outro que chama tracking error, erro de caminhada, erro de tendência. Esse tracking error é para fundo referenciado, tá? Ele é o seguinte, quanto mais perto de 0, melhor, porque ele mede a distância. Olha lá, é uma medida de aderência entre um ativo pode ser um fundo, e o seu benchmark. Ele mede o desvio padrão, ele mede a diferença entre os retornos. Tipo assim, um fundo A rendeu 10. O DI rendeu 10 também. O DI aqui rendeu 10. O fundo DI rendeu 10. E teve o fundo B que rendeu 15. O fundo A e o fundo B, eles são fundos referenciados, certo? Fundo referenciado DI. Qual dos dois fundos foi melhor? O A ou o B? Meninas, qual dos dois fundos foi melhor? Alguém tem alguma? O que foi o do meio. O A que foi. Mais aderente ou que rendeu mais? Não, o que ele foi melhor em termos de gestão, né? Que ele foi melhor, foi fundo A. Por quê? O objetivo dele não era acompanhar o DI. Eu não falei assim, os dois fundos são fundos referenciados. O DI deu 10. Um deu 10 e o outro deu 15. Qual dos dois foi melhor em termos de gestão financeira? Tá. Agora sim. Então, isso é uma pegadinha que a Ambima fala, só que ela não vai falar assim, o que foi melhor. Ela fala assim, qual que apresenta menor tracking error, ou menor TE? O TE é simplesmente a distância. Se eu for ver aqui, o A teve distância 0, teve TE 0, e o B teve distância 5. Então, é só a distância. Então, quanto mais perto de 0, melhor. Né? Um fundo rendeu 10, o outro rendeu 11,5 e o outro 11,8. Qual que foi melhor? O que chega mais perto de 0, é a diferença entre os dois, entendeu? Então tem um nome esquisito, mas é interessante porque senão a gente fica analisando, o 15... Gente, se o 15 está rendendo mais que o DI, é porque ele comprou ativos mais arriscados. E quem investe em fundo referenciado DI não quer ativo mais arriscado, quer acompanhar o DI. É só entregar o que você combinou. O que você combinou? Não era DI? Então, DI, pô. Certo? Então, quanto menor o TE, mais aderente.
Então, esse daqui é o único que quanto menor, melhor, tá? Troca em erro. O outro lá, o Sharp e o Trainor, quanto maior, melhor. Esse daqui, como ele pode pôr a palavra-chave aí para vocês, o gatilho, distância, ele mede a distância. Tá? Então, para um fundo que tem que seguir um benchmark, quanto menor é a distância em relação ao benchmark, melhor a gestão do fundo, né? Ok? É só isso. Que já é bastante coisa, né? Mas é só isso. Não sai disso, tá? Bom, e agora, para finalizar essa história, e depois a gente ir para a estatística, umas coisinhas bobinhas, mas que tem caído bastante, tá? Dentro dessa questão de risco, existe uma questão que chama heurísticas. Quem fez a pausa do CPA 20 sabe. Ah, cara, o negócio de heurística lá, cara. Primeiro, o que é heurísticas? Viés heurístico. Heurística, sabe aquele negócio do cara, ele faz uma... O cara tem preguiça de pensar, então já toma umas atitudes meio que... Ah, não gosto de conversar. Geralmente, heurística tem a ver com preconceito, tem a ver com tomada de decisão errada. Sabe aquele cliente que... A Caixa tem muito disso, né? Cliente que você chega e fala assim, vamos tirar da poupança, vamos colocar no CDB? O cara, não mexe com isso não. Não, mas olha só, não quero. Ah, não, mas a poupança não tem tributação. Olha aqui, mas o CDB, mesmo com a tributação, dá mais. Olha aqui, ó. Não, mas é garantido pelo governo. O CDB também não é o governo, é o Fundo Garantidor de Crédito. É heurística. O cara trava, chama heurística da ancoragem. Ele trava ali e já era. Então, heurística são regras práticas ou atalhos mentais que orientam o julgamento e avaliação dos investidores. E, geralmente, toma a decisão errada. Então, a Ambima ela vai perguntar para vocês essas três, né, disponibilidade, representatividade, ancoragem e aversão à perda. Como que é essa heurística? Que heurística que é? Ela vai falar um caso e vai falar que heurística que o cara tá. Porque se você não sacar que ele tá de heurística, você vai ficar malhando ferro frio, viu? Vai ficar malhando ferro frio. Então, a primeira é da disponibilidade. Gente, dica, se liga no nome que você mata. Disponibilidade, o que é? É o cara que pega informações disponíveis no mercado e acha que aquilo é uma verdade. Né? O cara vê Bitcoin. Bitcoin tá rendendo pra caramba, vou entrar também. Mas não viu que o ano passado deu negativo. O ano passado caiu 80%, o cara, não, agora é bom, ó, caiu. De ontem para hoje subiu 30%. Então, decisões influenciadas por ocorrências e eventos recentes, ó. Sabe aquele cara que um avião cai lá na China, mata 300 pessoas, o cara que cancela a viagem dele? Ô, louco, cara, tá louco. Você viu o avião que caiu lá? Não vou viajar, não. Disponibilidade, ok? Então, palavra-chave, eventos recentes. Nós temos uma outra heurística que é da representatividade, tem a ver com preconceito, com estereótipos, né? O estereótipo é o seguinte, já é diferente da disponibilidade. Disponibilidade, ele vê a coisa que está acontecendo agora. A representatividade, ele fala assim, a poupança nunca me deu problema. Então, eu não vou sair dela. Sabe aquela história? Senão, eu só quero conversar com aquele gerente. Não, mas não, aquele gerente, ele foi para onde? Ah, ele foi para outra gente. Não, eu vou conversar só com ele. Ele que me... Então, representatividade tem a ver com o cara... Ele pega o histórico, acha que é um negócio e trava naquilo. Olha lá. Crer que o desempenho brilhante de uma organização no passado é garantia de acerto. Isso daqui tem a ver, a Ambima utiliza a questão do estereótipo, tá? De preconceito. Não, investimento eu prefiro falar com homem. Já ouvi isso. Não, investimento, cara, eu prefiro falar com homem, tá? A Ambima usa esse exemplo, tá? Um cliente que se recusa a conversar com mulher. Outro exemplo que ela usa é assim, um investidor aplicou em ações de determinada empresa porque na infância desse investidor, essa empresa teve um papel muito importante. Ó, representatividade. Sabe, você conversa com o cara fala, nossa, a ação dessa empresa aí, muito boa. Nossa, quando eu era pequeno. Não tem nada a ver quando você era pequeno, né? É a representatividade. Então é só você se ligar no nome.
Ancoragem, âncora. Esse daqui, ele estabelece um ponto de referência e trava ali. Ele fala assim, eu só vou investir de novo quando a taxa Selic tiver a 14%. Não vou investir agora. Pode deixar na conta corrente. Não vou. Me recuso a ganhar 4%. Olha o idiota, eu me recuso a ganhar 4% ao ano. Que é isso, cara? Que sacanagem. Vocês me pagavam 14%, 13%. Ações também, né? O cara compra uma ação a R$30, aí a ação tá lá 10, ele fala, não, só vou vender quando tiver a 30 de novo. Não vou me desfazer disso, cara. Já era. Então esse é o ancoragem, ó. Ele estabelece uma âncora, uma base, né? E não sai daquilo. Você fala pro cara, empréstimo, né? Tem muito de empréstimo. Vocês me emprestaram a taxa de 1,4. Ah, mas isso foi uma operação. Não, só me fala de novo quando for essa taxa, senão nem precisa falar comigo. É ancoragem. Ele trava numa. Trava numa taxa. Trava numa taxa e já era. Trava numa rentabilidade, num preço e não quero ver tirar. Entendeu? Isso que chama ancoragem. E a outra aversão à perda, né? Uma outra aversão à perda é esse negócio. Começa a lucrar muito, o cara tira, né? Ou pior, quando começa a cair muito, ele não tira. Ai, vai recuperar. Ai. Ele toma decisões com base no medo, não com base no negócio racional. Então, quando a Bima fala assim, um investidor viu as ações caindo, todo o mercado falando para ele cair, ele não caiu porque ele não queria realizar prejuízo. Que heurística que é essa? É a aversão à perda. Ou senão, começou a ganhar muito, tem prognóstico de ganhar mais ainda, o cara resgata. Não, 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 não. Mas agora que os fundos estão rendendo, cara, deixa, o mercado tá bom, a vacinação tá toando, tá indo, não tira. Ah, não, não, já ganhei 1%, tá bom. Tira. Aí o negócio tá nos 2, 3, entendeu? Então, manutenção de investimentos não lucrativos, principalmente quando perde, cara. Perde e o cara não tira o dinheiro. Tá perdendo, o cara não tira. Já era para ter vendido, assume logo, cara. Aquele negócio, né, que fala aí, assume que dói menos, né? Assume aí que dói menos o negócio, para. Então a versão a perda é aí. Aceita, né? Isso. Aceita que dói menos, já era, vai para cima, vai para outra coisa. Entendeu? Então a versão a perda é outra heurística. E a última delas é efeito estruturação. Que heurística que é essa? O que heurística não, né? Que até aqui é heurística, né? Não, é efeito estruturação também, efeito framing. Sabe quando você compara a poupança com ações para vender o fundo de ações? Você fala, a poupança quanto que rende? Olha a ação quanto que está rendendo. Você põe um gráfico assim, né? Olha esse fundo aqui. E olha esse outro aqui, ó. Ó, aqui, ó. Qual que você prefere? Isso chama efeito estruturação. A forma como é montada uma apresentação ou opções a serem escolhidas podem exercer influência na tomada de decisão do investidor. Então, quando você utilizar gráficos comparando a rentabilidade da poupança em relação à performance de um fundo de ações, quando este último apresentar rentabilidade muito forte, para induzir o cliente a investir em renda variável. Entendeu? Então, como você influencia, né? A forma como é montada a apresentação a serem escolhidos podem exercer influência, ó. Como você monta uma apresentação. E a Ambima não gosta disso, né? Pô, comparar fundo de ações com poupança, fala sério, né? E já vi muito disso. Entendeu? Fundo de ações com previdência. Fala, você tem uma previdência lá, quanto que tá rendendo? Ah, rendeu 0,4 o mês passado. Nossa, cara, só ações rendeu 6. Rendeu 20 vezes mais que esse negócio aí. Você, peraí, cara, você tá comparando efeito estruturação. Beleza? Então, são essas as heurísticas, você dá uma lida, mas, gente, eu nunca errei heurística, porque caibo é muito na cara. Você só tem que saber o nome delas, né? Esse é o problema. Porque a Bíblia vai colocar uns nomes iguais ali, mas... Então, toma cuidado com isso. Para finalizar, nós temos esses dois aqui, ó. Insider Trader, isso já é o seguinte. Informações privilegiadas e conflitos de interesse. E o Front Runner. Bom... Insider Trader é o cara que conhece informação privilegiada, certo?
Aquele lá que a gente vê em novela, em filme aí, né? Alguém que utiliza informações relevantes de que tenha ciência e que ainda não tenha sido levado ao conhecimento dos investidores. Informação privilegiada com o objetivo de ganhar dinheiro. Esse é o insider trader, tá? Então ele tem a ver com investidores. O front runner, qual é a diferença? Ele tem informação privilegiada, mas esse front runner, ele já nasce de dentro de corretora. Lembra na época que aqueles caras da JBS compraram $1 bilhão? Porque eles... Vou falar o negócio do Temer, o Temer vai rodar, o dólar vai explodir, eu vou comprar $1 bilhão antes. O cara que ajudou, o cara da corretora que deu a ordem, na hora que ele viu esse movimento expressivo, a front runner tem a ver com informações antecipadas sobre a realização de operações no mercado. Então, é um corretor que vê um cara comprar $1 bilhão. É você ver eu tô dentro da caixa e eu vejo a Viter amanhã dar uma ordem para segunda-feira comprar, sei lá, 10 bilhões de ações de não sei quem. E aí eu vou front runner, ó, eu saio correndo lá na frente e compro também uma parte para mim. Então, front runner tem a ver com movimentação de lotes. E eu que tô dentro de um banco, tô vendo e opa. Já o insider trader é informações mesmo, tá? Você sabe, vai lançar um balanço que é legal, uma empresa vai comprar outra empresa e você tá sabendo antes do mercado. Beleza? Então, só tomar cuidado com essas duas, né? Aqui tem a ver com informação relevante normal e aqui tem que ter, aqui front runner tem mais a ver com movimentações de lotes mesmo. Aqui já é de dentro de banco, o cara que está dentro de corretora e vê essa história, vê esse movimento, beleza? Marcos. Pois não? E ambas são crime? São. Em ambas, em ambas, com certeza, são crimes. Tem no CEA, já cai qual é a pena, né? A diferença é um pouco a relevância, o tamanho da movimentação? Não, a diferença é que o insider trader é uma informação de, tipo assim, você aí da Caixa e você fala para mim, Marcos, compra ações da Caixa porque semana que vem vai lançar o balanço dela e o balanço vai explodir aqui, se tivesse ações da Caixa, né? Aí eu sei uma informação, entendeu? Uma informação de você que está aí dentro e me passou. Aí eu vou e compro. Informação normal. É para si ou para outro? O front runner já é o seguinte, eu estou dentro de uma corretora, estou dentro de um banco de investimentos e estou vendo esse banco fazer uma movimentação de lote, ou vai fazer uma movimentação de lote muito forte. Não soltou informação nenhuma, assim, eu só vejo que o banco está comprando, o Banco do Brasil está comprando, ou melhor, estou dentro do Banco do Brasil lá. Aí eu estou vendo que a gestora do Banco do Brasil está comprando 3 bilhões em ações da Petrobras. Eu falo, aí tem. Aí eu vou e compro antes. Entendeu? Então, o front runner é de dentro de instituição. Os dois têm movimentos, têm informações privilegiadas, mas são informações diferentes, entendeu? Front runner tem mais a ver com lotes. O insider trader era o irmão lá do depoimento do Temer, e o front runner é a corretora que viu ele fazendo isso e falou, tal, isso. Perfeito, perfeito. Front runner. Só que a corretora comprou, ela também foi. Ela levou uma penalidade lá, porque ela comprou também. Acho que ela comprou 100 milhões, fez derivativo com 100 milhões. Nem tinha essa grana, fez derivativo. Aí veio, peraí, você nunca comprou. O cara vai comprar, você compra junto? Pô, peraí. Você nunca fez essa operação. Agora você fez. Entendeu? Pega o cara na hora. Você nunca comprou, e agora... Então dá para saber de onde que ele puxou a informação, né? Marcos, nesse mercado deve acontecer coisa que até Deus duvida, né? Deus só não duvida porque foi ele que criou, né? Mas é por aí, ó. Ele criou o ser, né? Ele tá vendo ali, mas, coisa feia. Né? Mas tem sim, com certeza. Quando a gente entra no